Olá, boa noite para quem está chegando. Tivemos um pequeno atrasinho aqui, porque foi corrido o mesmo dia. Dessa vez não foi tanto interrupções o que aconteceu. Foi bem corrido agora o período da tarde e eu não consegui organizar o tempo. Nossa, e a live ainda tá travando. A gente tá no finalzinho do Mercúrio retrógrado, aí ainda dá esses probleminhas, né, gente? Mas aos pouquinhos vai se organizando. Para mim também a energia do planeta estava bem puxada hoje, eu acabei ficando um pouco cansada, acabei dormindo em cima do computador. E com isso eu acabei me atrasando o trabalho, enfim, foi um monte de atraso. Mas isso que a gente está falando aqui faz parte do que a gente vai conversar, sabe? A questão dos pedidos do corpo, da alma, enfim. Igual nesse meu exemplo, né? Eu fiquei ali brigando, né, contra o sono, contra o cansaço e quis continuar trabalhando, por fim eu apaguei, né? Então, assim, o nosso eu interno, ele não tá de brincadeira, sabe? Ele tá mais ou menos assim, ou vocês param, não, ou você para, né? Eles não estão muito brincando em relação a isso, não. E o tema da live é pedido espiritual para aceitar suas novas vontades. Eu vou fazer um resuminho bem rapidinho, para poder ficar o entendimento, né, do que está rolando. Primeiro, a gente está passando por transição planetária, né? E conforme o planeta está se transicionando, nós também estamos sendo modificados, nós estamos voltando a ser o que éramos no passado, né? Voltamos a ser aquele ser humano adâmico perfeito, com 12 hélices de DNA ativa. Então, como a gente está sendo renovado para conseguir, né, ali a ativação dessas 12 hélices, essa transformação vai acontecendo enquanto estamos encarnados e a gente vai sentindo, faz parte. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos sendo transformados em todos os nossos corpos, assim, a gente não tem só o corpo físico, né? A gente tem o corpo físico, tem o corpo astral, tem o corpo mental. Deixa eu ver se eu esqueci qual que é o outro. Eu não vou lembrar todos não, gente. Mas eu vou passar um pouquinho sobre cada um aqui. Mas são vários corpos, né? E estamos sendo transformados. Eu não sei se eu falei boa noite, se eu não falei ainda, boa noite. Oi, Renan. Que bom que você tá aqui. E assim, vou destrinchar, né, cada um desses onde pega em cada um dos nossos corpos, né? E o que a gente pode fazer para auxiliar nesse momento, né? Em primeiro lugar, é não brigar contra a correnteza, né? Se a correnteza tá vindo ali falando para você seguir um rumo, vai, sabe? Ouve teu coração, porque é aquele caminho mesmo. Vamos lá. As mudanças, ela tá ocorrendo tanto no nosso DNA, né, com as 12 hélices de DNA sendo ativadas, e não tem jeito, né? Qualquer mudança que a gente vive, ela, mesmo assim, no nosso dia a dia, tá? Qualquer mudança que venha acontecendo com a gente, ela vai fazer com que a gente tenha que viver com situações, sabe? Então, por exemplo, vou usar alguns exemplos aqui. A pessoa que ela teve, sei lá, ela teve a mão amputada em um acidente. Ela meio que vai ter que se organizar e se acostumar com essa nova vida sem uma mão, né? E difícil, né? Dói até acostumar, né? Tem todos os empecilhos, aquilo ali. Então, não é fácil, né? A gente passar por mudanças. E essa é um dos exemplos mais fáceis da gente entender. Imagina quando você está sendo alterado em todos os campos da sua vida, né? Obrigada, Renan. Ótima noite para todo mundo que está entrando, tá? Fiquem todos à vontade. Qualquer dúvida, podem ir fazendo, podem ir perguntando que a espiritualidade vai respondendo. Então, assim, a gente está passando também por alterações no chakra. Nossos chakras, eles estão sendo modificados. Em principal, assim, a maior mudança é no chakra cardíaco, que ele está passando, ele está saindo de um chakra... fugiu o nome agora. Ele tá saindo do chakra cardíaco pro chakra de
144 mil faces, ou com base cristalina e tal, enfim, tem esse nome. Tanto que as crianças que estão chegando agora no planeta, que falam que estão chegando as crianças cristal, essas crianças, elas são chamadas assim de crianças cristal pelo fato do chakra, ou pelo fato do... Gente, a memória tá boa, hein? Como é que é o nome do negócio que passa em volta da gente aqui? Ai, fugiu totalmente o nome. Mas assim, as pessoas que têm mediunidade, né, que tá... Isso, Aura, Renan, obrigada. Ai, Renan, esse Mercúrio retrógrado tá acabando comigo. A minha memória já não era muito boa, né? Imagina nesses últimos dias, já deu um monte de probleminhas aqui comigo e também com as coisas, com os eletrodomésticos. Eletrodoméstico não, né? Os elétricos que a gente precisa da comunicação e tudo mais. Então, vamos lá. Então, as crianças que vêm agora como cristal, elas têm esse nome. Boa noite para todo mundo, tá? Que tá entrando. Elas têm esse nome exatamente por elas vibrarem no novo chakra cardíaco, tá? Porque assim, a nossa aura, ela normalmente tem as cores dos nossos chakras. Às vezes não, mas a maioria das vezes vai ter. Então, aquele chakra que se destaca naquela pessoa é a cor da aura que ela vai ter, né? Então, por exemplo, pessoas que vibram muito no chakra do plexo solar, elas vão ter uma aura com predominância da cor amarela, né? Ou amarelo, ou laranja, enfim. Pessoas que vibram muito no chakra básico, elas vão ter tons de vermelho na aura, tá bom? Inclusive, eu vi uma moça uma vez, eu acho que eu já até citei isso num dos vídeos lá do canal, que ela tinha, a aura dela era grená, era bem estranha assim a cor. E aí depois a espiritualidade me explicou que era grená, era como se fosse uma mistura de vermelho e marrom, meio preto, sei lá. A espiritualidade me explicou que ela tinha a aura daquela cor porque ela vibrava muito no chakra básico e ela estava muito densa, né? Ela estava com sentimentos densos que deixavam a aura dela muito escura. E tem pessoas que têm aura bem escura, gente. Você olha pra pessoa assim, você vê preto. Você vê um cinza bem escuro. Então pode acontecer, dependendo da vibração. Por isso que eu falo, por isso que eles falam, né? Eles explicam. A pessoa, ela vai vibrar na cor da aura dominante, ou na cor do chakra dela dominante, tá? E pode acontecer também situações onde ela vai vibrar ali na densidade que ela tá trazendo. Aí ela vai vir para um tom mais escuro, tá? Então, os nossos chakras estão sendo modificados. O chakra cardíaco é o maior deles, assim, é maior. Porque não é que ele é o maior, é porque ele conecta todos os outros chakras, tá? Então, todos os chakras acima, como os chakras abaixo, nessa nova fase, o novo ser humano, ele precisa estar conectado com todos eles vão estar conectados com o coração. Por quê? Porque a gente precisa acordar o amor incondicional, o amor do Criador em nossas vidas. Porque é esse amor do Criador que nos auxilia para que a gente consiga viver como ele, né? Então, que a gente tenha o poder de cocriação, de modificação da nossa vida e tudo mais. Então, o plano espiritual é que a partir do momento que a gente ativar essas 12 hélices de DNA e o nosso chakra cardíaco modificar totalmente, e assim, muita gente ataca esse chakra modificado, a gente consiga se aproximar cada vez mais do Criador nesse amor incondicional e a gente consiga viver, ser o que a gente veio ser e fazer as mudanças, viver a vida da forma perfeita que a gente precisa, assim, é direito nosso viver assim. Aí eu lembro, nessa hora eu lembro muito daqueles folhetos lá do pessoal Testemunho de Jeová, né? Que falava de um paraíso, de uma terra perfeita e tal. Assim, não tem como, nesse primeiro momento, ser uma terra tão perfeita assim, né? A gente vai mudando, vai alterando, vai levando tempo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Capela, que já tem um bom tempo que passou pela transição planetária, quem não tá entendendo nada que eu tô falando, depois vocês dão uma pesquisada aí. O que é, né? O que é o planeta Capela? Vai se entender. Chico Xavier fala muito sobre ele, tá? Então, Capela também passou pela transição planetária. E agora que eles estão ficando mais... Ai, fugiu a palavra, gente. A memória...
eles estão deixando tanto aquela densidade do plano físico, sabe? Assim, já se resolveu questões, problemas que existiam ali de conflitos e tal, porque foi feita uma limpeza energética lá também, foi retirado seres negativos e tudo mais, tudo que vai acontecer aqui no nosso planeta. Isso, depurados, depurados dá uma elucidada boa no que eu queria dizer. Obrigada. Nossa, Renan, você tá me ajudando muito hoje. Muito obrigada. Que bom que você tá me ajudando. Porque a memória hoje tá... A memória, muita informação, enfim, eu tô meio bugada também. Nossa, hoje o dia foi bem pesado pra mim, então... Mas agora eu tô me sentindo bem melhor. Pedi auxílio da espiritualidade para conseguir vir aqui. Eles, olha, melhorou bastante. Dor de cabeça sumiu, que eu tava até com dor de cabeça. Tava bem com corpo de febre, bem ruinzinho, sabe? Aí agora já deu uma melhorada boa. E bom que você me ajuda aí a lembrar das coisas também. Então vamos lá. Então assim... voltando, né? Capela, agora que ela tá indo ali para as próximas fases... Muito obrigada, viu, Renan? Tá indo agora para as próximas fases ali de uma vida bem menos densa, né? Bem mais etérica, digamos, né? Eles continuam tendo o corpo físico, não deixou de ter, mas o mental, o emocional, os outros campos, eles já estão sendo tá sendo modificado, tá? Então tá. Então, olha só, o DNA sendo ativado, que está sendo modificado na gente, os nossos chakras sendo ativado, modificado, né? Que mais que tá rolando? Essa questão da quebra da Matrix, junto com o Apocalipse, as verdades vindo à tona, né? E assim, essa questão das verdades vindo à tona e tirando ali os véus, nos auxilia muito, né, pra gente fazer as modificações que a gente precisa fazer, principalmente aqui no plano físico, mas também nos dá uma derrubada ali, porque você pensa, né, você vive a vida inteira de uma forma, achando ali que aquele era o resto da sua vida, daquele jeito, aí de repente cai por terra tudo que você acreditou, aí muitas verdades chegam pra você sobre sua vida, sobre sua família, coisas que você nunca ficou sabendo, sabe? Você vai começando a ver as pessoas de outra forma. Então imagina, isso tudo também mexe muito com a gente, né? Então tudo isso vai fazendo parte dessas novas movimentações. E assim, nós estamos na fase em que tudo isso está vindo, tudo isso está sendo modificado na gente. E maior de tudo, né? O nosso eu superior, né? A nossa centelha divina tomando frente de tudo. Tá? E assim, tem um negócio que a espiritualidade me contou, já tem, acho que foi em 2022, 2023, não me lembro muito bem. Quem conhece, né, o Hélio Couto, sabe que ele tem ali a questão da ressonância harmônica, que tinha os CDs, né, antigamente era vendido nos CDs, aí depois ele passou a mandar por e-mail para as pessoas que queriam comprar ali e tal, a ressonância. E assim, as pessoas que tinham contato com a ressonância harmônica, elas davam um 360 na vida delas, né? Elas mudavam totalmente a forma de ver o mundo, elas passavam por torres, elas rompiam paradigmas, elas rompiam, nossa, elas acabavam rompendo ali crenças e tudo mais, para poder se tornar um novo ser, né? E elas se modificaram muito, elas passavam a ser outras pessoas, totalmente diferentes. E tinha essa questão da ressonância, né, que a pessoa comprava e ela ia fazendo ali, ela solicitava um CD, ela ficava ouvindo isso, era uma vibração que ficava, depois ela solicitava outro e tudo mais. Só que, o que aconteceu? E assim, essas informações, esses CDs, eles vêm com essas vibrações de fora, não são mensagens aqui, da 3D, do nosso plano, são coisas que vêm de fora, tá? E o Hélio Couto, ele canalizava essas informações, se eu não me engano, ele era um entrante, assim, veio um espírito entrante ali, né, para poder passar essas informações para ele, e essas informações começou a ser vendida, enfim, ele vendia e doava também, se a pessoa não te falasse que não tinha como pagar, ele dava também, ele não cobrava para as pessoas que não tinham como pagar não, tá? E ele mandava assim, ele mandava isso para as pessoas, isso desde 2007, se eu não me engano. Aí o que rolou?
A partir de 2023, 2024 mais ou menos, essa onda da ressonância, essa vibração, ela ficou disponível no planeta, para todo mundo, sabe? Então, a gente naturalmente ia se conectando com aquilo, a gente naturalmente ia adicionando aquilo à nossa vida. E assim como a ressonância harmônica, ela causa... quem utilizava, né, os CDs e tudo mais relatava, né, que sofria catarses, via torres do nada acontecendo na vida dela, sofria várias modificações. O mesmo começou a acontecer com as pessoas, né, de uma forma mais leve lá a partir de 2023, e agora 2024, 2025 e 2026, daí para frente o negócio vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque as ondas, ela tá no todo, tá? A nossa volta aí, qualquer um pode acessar essas ondas. Então isso também facilitou. Então olha só, além de rompimento de grade planetária, para que pudesse ser feito a quebra da matrix e o acionamento dos nossos chakras, né? O chakra cardíaco principal, além do apocalipse, das verdades vindo à tona. Aí veio também essa questão da ressonância, sabe? Então olha quanta modificação ocorreu para que a gente pudesse, né, fazer as coisas que a gente está fazendo agora. E além disso, conforme as pessoas vão acordando, elas mesmas vão solicitando o auxílio espiritual. Elas vão passando por esse despertar espiritual e elas mesmas vão solicitando. E a espiritualidade, ela vem para ajudar. Então, vai vir muitos arcturianos nos processos de cura, já estão vindo, né? Já tem várias pessoas com relatos de ter passado por processo de cura com os arcturianos. Vai vir, eles vão desenvolvendo ali novos meios de auxiliar as pessoas. Tem as câmeras, agora pegou, eu não vou lembrar qual que é o nome, mas é um trabalho que se tem, sabe, onde as pessoas vão para essas câmeras em estado de sono ali e tal, em projeção astral, e elas recebem curas lá do outro lado. Então tem isso também que está acontecendo. Enfim, está tendo muitas alterações nas pessoas. E além disso tudo, ainda temos o Sol nos ajudando, né? Com as entradas da energia, que é os flashes solares, que traz ali a modificação na ressonância do planeta, né? E modifica a gente também. Porque a ressonância do planeta é um geral do como a gente também vibra, sabe? A gente vibra junto com o planeta, né? Então, ainda tem isso também. Enfim, tem várias coisas que são responsáveis para essas alterações que estão ocorrendo na gente. Assim, não foi do nada, sabe? Não aconteceu do nada, tá? E aí teve também a questão do joio e do trigo, que já foi dividido. Então, já existe uma separação ali das pessoas que têm a marca, que vão ser exiladas, que não tem chance nenhuma de continuar no planeta, tá? Então essas pessoas já estão marcadas, junto com os seres espirituais, né, que estão desencarnados, mas estão por aqui ainda. Esses também já estão marcados para poder serem retirados do planeta. Assim que chegar, né, o momento ali das limpezas de Arcanjo Miguel, esses seres vão ser retirados. E aqueles que não têm a marca estão sendo trabalhados a duras penas para poder se curarem e tudo mais, para continuar nesse planeta, né? Então, tudo isso acontecendo. Agora eu vou ir passando em cada um para facilitar o entendimento, cada um dos corpos, né? Onde que pega. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa só. Tá. Vamos começar pela parte espiritual, né? No espiritual entra ali o perispírito, né? Nossas almas e tudo mais. Então, assim, só que assim, a gente tem as alterações que pegam nesses fatores, mas são alterações aqui também no plano físico, tá? É tudo alteração no plano físico. Porque a gente tá no momento do físico, sabe? A gente tá no momento de tomar as ações. Por isso que se fala muito, né? Que esse é o momento de tomada de ação, mas é o momento das tomadas de ação no campo físico, mas vai pegar todos os corpos, né, todos os nossos corpos. Então, o corpo astral, espiritual, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir vontade, talvez ela passou a vida inteira numa religião, aí do nada aquela religião já não bate mais com ela, sabe? Ou ela não quer uma religião, ou vai para outra religião, ou vai viver de uma outra forma. Então, é a parte espiritual, né? Ela se altera ali na questão espiritual. A pessoa
ela viveu sempre uma vida mais, né, festa, balada, enfim, tal, um sedentário, não ligava para muita coisa. Aí do nada ela vai sentir vontade de trazer práticas para a vida dela, então meditação, yoga, ela vai buscar retiros, ela vai querer olhar mais para dentro de si e fazer essas modificações na vida dela. Então até aí é a questão espiritual. Ela vai ter vontade de conhecer locais novos, assim, isso é muito eu superior, tá, gente? Por exemplo, você do nada, você bate uma vontade, assim, surreal de ir lá pro Egito, você não sabe nem explicar de onde que veio. Estava planejando a próxima viagem lá pra praia de Salvador, aí do nada deu a louca, não, eu não quero ir mais pra Salvador, eu não quero saber de Salvador, eu quero ir lá pro Egito. Eu quero conhecer tal coisa lá, porque eu sei que tem uma resposta pra mim lá. Sabe? Então são situações assim, do nada você passa a ter uma vontade muito grande de conhecer algum local, porque você sente que tem respostas para você naquele local. E eu olhando ali a luz da penteadeira que já tá piscando. Ela já tava piscando desde antes, mas agora ela piscou com mais força. Então essa é uma das questões, né? Essas questões, né? Então você passa a ter uma nova forma de ser e de crer. Então, se você sempre teve uma fé, ou você nunca teve uma fé, do nada pode vir diante de alguma situação, tá? Ou alguma torre, alguma experiência, aí você desenvolve uma fé que você não sabe explicar. Uma confiança e uma certeza de que tem algo além do que o plano físico, sabe? Que tem mais coisas aí no meio disso tudo. Então vem também, sabe, pessoas que foi a vida inteira, eu conheço gente assim, que trabalhou a vida inteira, foi super pé no chão a vida inteira, só pensava em trabalho, sabe, em guardar dinheiro, trabalho, era só isso. Aí do nada essa pessoa dá a louca, né, e aí já descobre que o mundo, né, dos monges, por exemplo, aí quer ir pra lá, quer largar tudo pra trás e viver junto com os monges. Tá? Então são situações assim. E assim, não tem uma regra, não existe uma religião certa, uma crença certa, não. Cada um vai ter a sua vontade e o certo, a única coisa que é certa é seguir o coração, seguir aquilo que o coração diz para você fazer, tá? Então vamos lá. Então vem palavras, isso vai vir muito pro sonho, tá? Vem palavras, vem sentimentos, vem coisas, e aí você começa a querer pesquisar, aí você descobre uma nova forma de viver, você descobre que você tem uma conexão muito grande com a ancestralidade cigana, né? Aí de repente você tem vontade de aprender a ler cartas. Então tudo isso, sabe, vai fazendo parte ali das modificações espirituais que está ocorrendo, tá? No campo espiritual. No campo físico, aqui no campo físico vai ter duas questões. Tem as mudanças físicas mesmo, que entra um pouco no que foi falado agorinha, né, da parte espiritual, de você querer ir para outro local. Mas tem pessoas que dão uma vontade louca de mudar, de morar em outro local. E ali ela descobre a vida dela, sabe? Ela descobre a missão dela de vida, o destino, enfim. Ou então, uma vontade muito grande de mudar de casa, né? De não se sentir mais pertencente naquele local, naquela vida. Ela quer ir para outro local, viver outra vida, ou às vezes morar sozinha, viveu a vida toda com alguém, aí agora deu a louca, quer viver sozinha. Situações assim. E tem as mudanças no corpo físico também, principalmente a questão da alimentação, né? Então, tipo, a pessoa, ela comeu carne a vida inteira, aí do nada ela dá um estalo e não quer nem saber de carne mais. Ela não aguenta ver, olhar, enfim, não quer saber daquilo. Ela não olha mais aquilo como alimento. Ou então a pessoa ela se alimentou a vida inteira de uma forma meio descuidada, sem observar muito a alimentação. Aí do nada ela passa a ter uma vontade de ter uma alimentação saudável. E aí ela quer ser, deixa eu ver se eu lembro como é que é o nome dessa palavra. Eu anotei aqui para não esquecer. Cadê o nome dela? Acho que é crudívula. Peraí.
enfim, eu não sei onde que eu anotei não, mas é aquela... crudívoro o nome da alimentação. É aquela pessoa que ela come só alimentos crus, né? Ela não cozinha. Tem uma lógica, tem um porquê ali, eles explicam o porquê, né? Então, passa a ter essas mudanças na alimentação. E assim, um negócio assim muito, mas muito importante, principalmente nessa questão da alimentação, sabe? Se o corpo de vocês está pedindo para não comer tal alimento, não forcem, gente, vocês vão passar mal. Faz parte da modificação do ser humano. Se você passou a vida inteira amando bacon, agora você come e o negócio faz mal, porque o seu organismo não quer mais aquele alimento. Não faz assim, o ser humano, essa nova fase do ser humano, ele naturalmente, e assim, não adianta ficar bravos comigo, porque faz parte. Qualquer outras civilizações de planetas que já passaram pela transição planetária também, né? Tá assim, mas o ser humano, o ser adâmico, ele não é carnívoro, tá? Ele não se alimenta de carne, então ele na maioria das vezes é vegano, para falar a verdade. Mas vegetariano, só que não vamos ser tão forçar assim desde cara, né? Mas vai ali começar pelo vegetariano, depois vai ir lá pro vegano, sabe? Porque essa nova configuração do ser humano pede que seja assim, é uma alimentação mais saudável, tá? Outra coisa, você come 4, 5 vezes ao dia. Aí do nada você não tá sentindo mais vontade de comer tantas vezes, você não quer. E aí você força a comer várias vezes, porque a sociedade te fala que você tem que comer várias vezes para ficar fortinho. Gente, assim, existe ainda, tá? Ok, mas existe uma matrix que quer que a gente siga as regras dentro do que eles acham corretos, né? O que é vantajoso para eles. Porque se a gente se alimenta 4, 5, 6, 7 vezes ao dia, a gente vai estar movimentando a roda do capitalismo, né? E assim, não só capitalismo na questão alimentar, mas também na questão de medicamentos, porque você vai desenvolver doenças, você pode vir a desenvolver doenças, né? Se você come muito doce ou muita gordura, enfim, né? Acho que somos iguais, seria assim? Em qual sentido? Cauane, né, seu nome? Em qual sentido? Iguais somos mesmo, sabe? Somos todos filhos do Criador, então realmente nós somos todos iguais, assim. Só que é um igual ao mesmo tempo diferente, né? A gente somos iguais porque estamos conectados, somos filhos da mesma criação e ao mesmo tempo diferentes porque cada um tem uma forma de ser, de pensar, né? E assim, vamos lá, dar continuidade. Então, tá. Comigo aconteceu assim, gente. Há 20 anos atrás, eu lembro até hoje que a última comida que eu comi, porque assim, uns 20 anos atrás eu acredito que foi meu primeiro despertar espiritual. Aí depois eu passei por outro agora, né? Tem a história lá no canal do YouTube. Também tem o link lá na bio do TikTok, pra quem quiser ver lá os vídeos. E tem o grupo também no WhatsApp, que a gente conversa pra caramba lá. Enfim, tá tudo lá, tem a minha história lá. Então, há 20 anos atrás, eu acredito que eu passei por um primeiro despertar, porque eu caí em depressão, fiquei bem mal, enfim. E foi nessa época que eu parei de comer carne. E foi muito estranho, porque eu lembro até hoje a última coisa que eu comi. E eu repunei, voltou pra trás. Foi sardinha. Engraçado, né? A pessoa é ruim pra caramba pra poder lembrar das coisas agora. E coisa lá de trás, ela consegue lembrar com uma beleza, né? Enfim. E assim, nunca mais eu consegui comer. Então, pode acontecer e vai acontecer com muita gente isso agora, sabe? E eu tô falando de carne, mas às vezes não é só carne, pode ser outros alimentos também. Então, você passou a vida inteira se alimentando com alguma coisa, aí do nada tiver uma repugna, um negócio ruim, você come, passa mal. Respeita, não continua a forçar, porque o seu corpo já não aceita mais aquilo, porque seu corpo mudou, ele não quer mesmo mais aquele alimento. De novo, sobre a questão da alimentação, estudos revelam que os nossos antepassados, eles se alimentavam uma vez só no dia. Eles não precisavam ficar comendo toda hora, né? Essa questão dessa alimentação o tempo todo é um costume que veio depois. Existem outras pesquisas que falam, né?
a gente precisa de um tempo ali sem um alimento para que as nossas próprias células se regenerem. Se eu não me engano, as células sadias acabam se alimentando das células doentes e faz bem para o nosso organismo, sabe? A gente fica bem, né? Quando a gente... quem faz jejum, não sei se vocês já fizeram, mas normalmente quando você faz jejum, no outro dia você nota a diferença, sabe? Em você todo muda. As pessoas falam muito na questão da pele, né? A pele fica melhor quando a pessoa consegue fazer um jejum ali. E eu nem falo jejum no dia todo, né? Tem gente que faz jejum de 24 horas, mas você conseguir ficar, sei lá, até umas 5, 6 horas sem comer. Só que assim, tem todo um ritual, né, que seria bom fazer. Não é só ficar sem comer e ter um contato com outras pessoas. Por exemplo, eu trouxe, assim, já tem um tempo que eu faço essa rotina, eu tinha parado, voltei de novo. Hoje era o dia de fazer, né, o jejum, só que hoje eu precisei sair, eu já sabia que eu ia ter contato com outras pessoas, então meu campo, mesmo pedindo proteção, selamento, fica um pouco bagunçado quando eu tenho contato com muitas pessoas. E eu pensei, não, se eu for fazer jejum hoje, vai me quebrar, sabe? Não vai ser um bom dia para fazer, porque eu preciso estar na minha conexão. E eu gosto de fazer o jejum detox, que é assim, você fica à base de água, você no primeiro momento ali toma um copo de água com limão e fica o restante de tempo à base de água. E se você quiser tomar chá, também não é regra, né? E você não sente fome, assim, pelo menos pra mim, eu não sinto fome. Eu chego lá nas 5 horas, 4 horas da tarde de boa, sem fome, né? Então, é isso. Aí às vezes as pessoas falam, mas você vai passar mal, você ficar tanto tempo sem comer. O que acontece? A gente, toda vez que a gente muda alguma coisa no nosso organismo, assim como tá acontecendo no mundo, nosso organismo precisa se adaptar. Então, no primeiro momento, ele pode sofrer algum tipo de abstinência, alguma coisa assim, sabe? Igual a pessoa que fica muito tempo utilizando drogas. Quando ela para, né? Ela vai sentir de alguma forma no corpo dela, vai ter alguma abstinência. Oi, Ana, boa noite. Chegou a tempo. Boa noite para todo mundo, tá? Vamos lá. Então, respeitem, sabe? Esse é um dos pedidos da espiritualidade. Respeitem as vontades alimentares do corpo de vocês, tá? Vamos lá. Eu acho assim, na verdade, nesse momento, a palavra-chefe disso tudo é a questão do respeito, né? A gente respeitar as nossas vontades, a vontade da nossa alma, a vontade do nosso corpo, a vontade da nossa mente, né, do nosso emocional. Esse é o que mais pega nesse momento, sabe? Então, assim, se você tá tendo conflitos, situações em casa para resolver, e aí você evita esses conflitos para que não gere uma briga. Mas você já vê que toda vez que você evita esses conflitos, você começa a passar mal depois. Ou dá uma dor no estômago, né? Por quê? Porque você tá passando por cima ali das suas vontades, né? Ou dá alguma outra reação. A Cristina Caro que explica muito bem essas questões, sabe? Cada doença, ela tem um motivo. E tem muitas doenças que vêm exatamente disso, sabe? Da gente passar por cima daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente, né, quer viver para poder agradar, ou então porque a outra pessoa tá falando mais alto para você e você prefere evitar conflito. Então, toda vez que você faz isso, você vai adoecer, vai te fazer mal de alguma forma, né? Então, a gente precisa respeitar. Então, essa é a palavra-chave no momento, sabe? Respeito. Respeita aquilo que seu corpo está dizendo para você fazer. Ou para você não fazer também, né? Que pode ser para não fazer. Vamos lá. E assim, gente, ó, vocês não vão ficar desnutridos fazendo aquela nova forma de viver. Sou prova viva, tá? Já tem 20 anos sem comer carne. Antes de comer carne, eu acabava sofrendo com anemia. Depois que eu parei de comer carne, nunca mais tive problema da anemia. Por quê? Porque a gente passa a prestar mais atenção na alimentação, sabe? Você passa a observar melhor o que você está comendo. Você não vai mais ficar só à base de besteira, ou só à base de carne, né? Então tem os melhoramentos, assim, tem muita coisa que melhora. Tem técnicas também, já esquecendo.
tem técnicas e rituais que a gente pode ter vontade de fazer a partir desse momento. Por exemplo, tem o costume, né? Tem o pessoal que faz tanto a água na lua como a água no sol. Então, como que funciona? É para puxar, tá? Os benefícios daqueles astros, né? Então, a água na lua te conecta com o seu sagrado feminino. Você vai encher uma garrafa de vidro, tá? E deixar ali, né, durante a noite na lua. E isso faz com que você se conecte com o seu sagrado feminino, com a sua força, com a sua intuição, né? Com tudo que está relacionado ao sagrado feminino, à lua, à espiritualidade, você consegue melhorar com a água, a água com a lua, né? A água da lua ali. E tem também a opção da água do sol, tá? Também a mesma coisa, coloca numa garrafa de vidro, deixa no sol ali umas 3, 4 horinhas, já é o suficiente. E depois você bebe. Todas essas duas águas é para beber depois, coloca para gelar e bebe. A com sol vai te fazer se conectar com o plano físico, com as questões do plano físico, vai auxiliar na sua mente, né, nas questões mentais, vai trazer força e energia, porque o sol ele é esse astro que tem naturalmente a força, a energia, enfim. Ele vai auxiliar nas questões ali da vitamina D, até isso auxilia também, tá? Então, você vai ficar mais forte. Enfim, tem muita coisa que auxilia, tá? Então, pode vir a ter essas vontades de fazer essas técnicas novas, diferentes, para alimentação também. Vamos lá. E, gente, assim... Peraí, não, eu vou chegar ainda no campo mental, eu falo disso aqui. Deixa eu ver o que mais, se eu esqueci alguma coisa, rapidinho. Retirar açúcar, restringir alimentos. Essa questão de restringir alimentos também, né, pode acontecer. Então, você, de repente, você não tá mais afim muito de coisas derivadas do leite ou dos ovos, aí você pode excluir, pode tirar. Tem como ficar bem, sabe? Não vai ficar desnutrido sem esses alimentos, não. Tá? Se caso o seu corpo pedir para você não se alimentar mais daquilo, você vai ficar bem, a não ser que não esteja tendo essa solicitação, porque isso tudo aqui que está sendo falado é para respeitar as vontades do corpo. Então, eu estou passando para vocês quais são as vontades que o corpo vai pedir, né? Os vários corpos que a gente tem. Então, aqueles vão pedir para fazer ou para não fazer. Então, respeitar essas vontades. Vamos lá. No corpo mental, o que vem? Novas formas de ver a vida. Então, de repente, você passou a vida inteira, né, com as mesmas amizades, ou curtindo umas baladas, uns funks aí na vida. Nada contra funk, né, gente? Mas assim, gostava de curtir a noitada e tal, e de repente você não quer mais, você não se vê mais pertencente daquele ambiente. Ou então os amigos que você teve a vida toda, de repente você não suporta nem ouvir a voz deles, sabe? Você não quer mais ficar perto daquelas pessoas. Ou você nota coisas que antes você não notava e isso começa a te incomodar. Você não quer mais interagir? Respeite, tá? Não é porque é família, ou é amigo, ou é sei lá o quê, que você é obrigado a viver situações, não. Porque se você se obrigar, aí você faz mal para você mesmo e com o tempo o corpo acaba pedindo ali, ele vai cobrar. No caso do corpo mental, vai vir muito nas questões emocionais, até psicológicas mesmo, pode vir a acontecer, se caso vocês não respeitarem essa vontade de não seguir mais algum padrão, viver alguma situação na vida. Cadê? Então, se você passou a vida toda atrás de coisas caras, muito capitalista tal, aí de repente te bate uma vontade de ser minimalista, sabe? Sumir com as coisas tudo, vender, dar, enfim, você quer viver no mínimo, assim. Ou então você deu a louca, deu uma vontade de morar no interior, né? Se você se organizar ali e tal, respeita, sabe? Então,
Se caso for ali a vontade do seu corpo, da sua alma, vai atrás do seu sonho, sabe? Respeite as vontades que vier, porque é a alma pedindo. E pode ser que tenha alguma coisa naquele local que é a diferença para sua vida. E por isso que eles pedem para você ir para aquele local, né? Vamos lá. Então, assim, você sempre foi uma pessoa um pouco mais na sua, mais pensava só em você, não pensava tanto na natureza, em animais, ou sei lá, nas coisas que te rodeiam. Aí, de repente, você sente uma vontade de ajudar, de participar de alguma ONG, ou de auxiliar, você passa a observar a natureza que te rodeia. Você começa a notar até as formiguinhas andando no chão. Você passa a ver a vida de uma forma diferente, né? Não acha que você está errado, não. É a sua vontade da alma, é a sua conexão de novo com Gaia, com os elementais, né? Então, faz parte dessa nova fase. Ainda voltando lá na questão espiritual, que eu falo dos elementais, eu lembrei. Tem muita gente, principalmente encarnada agora, assim, sempre teve, né? Sempre teve. Mas nesse momento tem muita gente que vem ali das linhagens Winca e de outras linhagens que estão ligadas à natureza. Estão encarnadas agora e elas vêm para poder auxiliar nessa nova fase do planeta. Então, se por acaso, em algum momento, você passou a vida inteira dentro de uma religião evangélica, católica, enfim, e agora você está tendo vontade de aprender a fazer rituais, né, se conectar com os elementos, seguir uma outra linha ali de raciocínio, de vida, enfim, segue teu coração. Provavelmente é ali que está a sua missão de alma, sabe? Talvez é dessa conexão que vem aquilo que você vem fazendo nessa vida também. Vamos lá. Então, assim, o pedido é a gente ouvir, a gente respeitar, porque a gente está mudando mesmo. Aquele ser humano que existia antes, né, não existe mais. Mudou, foi tudo. Nunca mais a gente vai ser, porque às vezes, até hoje ainda tem gente que fala assim, mas quando que vai voltar a ser igual antes, antes da Covid? Não vai, gente. Para falar a verdade, a partir de 2012 já não era mais. Que 2012 foi o marco, né, do novo ciclo planetário. Então não vai mais voltar a ser como antes. Agora a gente se adequar ao novo. E pode ser um pouco assustador, pode ser estranho agora, né? Mas logo vocês vão ver a diferença, sabe? Como que vai ser bom essa nova fase do planeta. Eita, a câmera tá tremendo aqui porque a gata tá mexendo aqui embaixo. Vamos lá. No campo emocional. Olha, o campo emocional é o que mais tá pegando, assim, nesse exato momento, para todo mundo. Por quê? Tem muita quebra de paradigma, muita quebra de crença, muita coisa, quebra ancestral, coisas que veio da sua família a vida inteira e você acreditava que aquilo era verdade absoluta, aí agora, né, você descobre que não, sabe? Ou então você vê a sua alma te pedindo para ir para outro canto contra aquilo, sabe? Vamos usar um exemplo conhecido aí, né, que rolou há poucos dias. Tem a tradição, né, ali das meninas, né, do Miss Brasil, não, Miss Universo, né? E assim, é uma tradição sempre que foi colocado, né, a mulher de certa forma ela era colocada ali como um objeto, né? Porque você desfila com trajes, não sei o quê, aí o pessoal olha sua aparência, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então era a mulher como um objeto. Sempre foi assim, né? Sempre foi visto assim. E assim, essa nova fase, as crianças que chegaram, elas vieram para quebrar, né? Quebrar todos esses paradigmas aí. Então, essas crianças, que agora já não são crianças, já estão na fase adulta, né? Elas veio para romper mesmo, elas veio para brigar, para poder bater de frente e não aceitar mais as coisas que os antepassados dela aceitavam. Então teve, né, há pouco aí, né, o Miss Brasil, e um moço que fazia parte ali da organização do evento foi muito grosso com uma das meninas, e ele quis aumentar a voz e meio que humilhar ela, mandar ela calar, ficar quieta, enfim, coisas do tipo.
E ali no meio do evento, ela fala, né, que ela não vai se calar porque ela tem voz, ela tem direito a ter voz. E realmente é isso, sabe? A gente está falando aqui no exemplo de uma mulher, né, das mulheres, tal, deixar de ser vista como objeto, mas não é só nesse campo, são vários campos onde vai sim, sabe, ter essa quebra, onde se teve a vida inteira uma visão onde a mulher tinha que ficar calada, quieta, né, só aceitar, e agora muda, sabe? Agora sai daquilo e a pessoa ela não tem mais que ficar calada, quieta, só aceitando de cabeça baixa. E com isso, o que aconteceu? No final da história, a menina ainda ganhou, né? Como a Miss Universo. E eu acho que ela ganhou muito mais por essa questão dela ter, né? Ela impor ali que ela também tinha voz, ela também tinha direito de reclamar. Então, é um exemplo, né? Vamos lá. Essa é uma questão. E quantas vezes que é assim com a vida da gente? Por exemplo, você é regra, né? Que tem que casar bonitinho na igreja, né? Tem que ter os filhinhos bonitinhos ali, né? Tal, junto. Aí você chega lá na frente, você não aguenta mais a pessoa que tá com você, tá dando briga, tá sendo, sabe, trauma em cima de trauma na cabeça dessas crianças, porque elas verem as coisas acontecendo, mas você se mantém naquilo, desculpa, gente, se mantém naquilo porque a sua ancestralidade toda falou que tinha que ser daquele jeito, que casamento era só uma vez, para sempre, e que tinha que aguentar a pessoa do jeito que ela era, sabe? E é muito triste. Isso gera, né, traumas, gera até doenças. Um exemplo disso, a minha avó, sabe? Ela foi obrigada, assim, ela nunca saiu de um relacionamento abusivo, ela morreu dentro desse relacionamento e acabou desenvolvendo câncer. Se vocês forem olhar o significado dessas doenças, e câncer no útero ainda, tá? Que é exatamente um órgão ali do sagrado feminino. E se vocês forem olhar o significado dessas doenças, elas têm a ver com mágoas, com situações que a pessoa aceitou, engoliu ali, engolindo os sapos, né? E aquilo foi fazendo mal para a pessoa. Então, né? Não dá mais para suportar essas situações. Então, assim, se você tá ali de saco cheio naquele ambiente, você não suporta mais ouvir a voz da pessoa que tá com você, sabe? Já tá assim insuportável, você não aguenta nem ouvir a voz daquela pessoa, então é sua alma pedindo, ó, vamos embora, vamos para outro lugar, vamos viver outra coisa, vamos fazer outra vida, né? E aí, às vezes as pessoas pensam assim, mas e os filhos? Gente, como que as crianças vão crescer em paz em um ambiente que só tem briga, né? Que elas sabem, elas sentem, mesmo se essas crianças não falem, elas sentem a rejeição ali que existe entre os pais. Elas sentem o que está acontecendo, mesmo que elas não falem, mesmo que seja bebê. Então, como que isso vai dar certo, sabe? Como que isso vai ficar bom? Não tem como. Não tem como ficar. Então, vamos lá. Outra questão que pega muito. Você tá muito, assim, te falaram que você tem que viver sempre perto da família. Porque toda a família foi próxima um do outro e tal. Então você tem que viver próximo ali daquela família ou junto, né? Mas você não aguenta, sabe? Você não combina, você te incomoda ver, assim, paradigmas e crenças que você já conseguiu romper na sua vida. Você vê ainda aquela família cometendo os mesmos erros, as mesmas coisas. E de alguma forma te estressa, sabe? Aquele ambiente, ou até mesmo a energia do local te faz mal. Você não quer mais aquilo. Chegou a hora de ir embora, sabe? Você não tem obrigação de ficar naquela família, sabe? Assim, outro dia eu ouvi essa frase, foi até e é uma mãe que falou isso, sabe? Ninguém tem obrigação de cuidar, carregar pro resto da vida ninguém. Então, o filho não tem que carregar a mãe e o pai e a mãe não tem que carregar filho. Tá errado, tem que cortar um cordão umbilical. Então, das duas formas tá errado. Então, os pais não tem que carregar os filhos já adulto e tal, e os filhos também não tem que carregar os pais não, sabe? Auxiliar sim, mas não assim, tem gente que deixa de viver a própria vida
para poder tá assim o tempo todo ali com os pais e tal. Mas, sabe, e aí ela deixa de viver, ela deixa de... Entende? E tem formas ali de se organizar para prestar esse auxílio, para estar sempre presente, mas sem precisar de você anular a sua vida todinha, né? Então, ninguém tem que carregar ninguém. E outra coisa, a gente lembra muito, vem muito essa frase, eu acho que a espiritualidade sempre vem, sabe? O que Deus falou lá atrás, né, para Abraão? Porque se ele não saísse da onde ele estava, as coisas não iam se desenvolver, né? O que ele falou? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Como que você vai cumprir sua missão de alma aí? Sabe? Muitas vezes, principalmente aqueles que já sabem que tem missões de alma para cumprir, essas missões muitas vezes pode ser em outros locais, pode ser longe de suas casas ali, da sua família. E aí você vai deixar de cumprir a sua missão, daquilo que você veio como roteiro de alma para fazer, porque você está com apego à família? Não pode, gente. E assim, você vai atrasar a sua evolução, porque todos nós, a gente vem já com planos encarnatórios, sabe? A gente já vem com roteiros de alma. Tipo assim, ó, você vai fazer tal coisa, você vai viver até tal ano, tal vida, tais coisas, mas a partir de tal momento você precisa ir para tal lugar, para fazer tal mudança lá nesse lugar, sabe? Então, faz parte ali do seu roteiro. Às vezes atrasa um pouquinho, tem algumas modificações e tal, mas é aquele o seu roteiro. E aí você vai passar por cima disso, porque você, né, não tem coragem de deixar a família, sabe? Deixar os parentes para trás, ou em outro local, entende? Então, não tem como. Assim, só que assim, eu tô falando parentes, eu não tô falando de filho, esposa, não, tá? Eu tô falando de parentes, né? Tios, avós, né? Enfim, esses parentes. Não tô falando dos filhos, não. Não é pra ninguém largar filho pequeno pra trás, não. Os pequenininhos levam junto, a não ser que já estejam adultos, né? Já estejam maiores de idade, aí tudo bem. Mas os pequenininhos vai junto com você, não larga os bichinhos pra trás, não. Entendem? Então, é isso, sabe? A gente precisa seguir os nossos pedidos, assim, o que a nossa alma e nosso eu superior está dizendo. E outro dia eu falei dessa questão de fazer esse teste, para quem quer respostas, às vezes a gente, né, busca alguma resposta ali e não tem. Tem um truque que a própria espiritualidade me ensinou. É só você utilizar um copo de água pela metade, faz um Pai Nosso, né, antes de dormir, e você pega e conversa com a espiritualidade para que eles te tragam resposta para alguma situação, ou você está em dúvida da sua missão, alguma coisa da sua vida, que o seu eu superior possa te trazer respostas. E aí você toma essa água. Normalmente a resposta vem no sonho, sabe? De alguma forma vem para você essa resposta. Tá? Então é uma forma de auxiliar para quem está em dúvida e está passando por alguma situação na vida e não sabe se é aquele caminho. A numerologia também ajuda muito, sabe? Você saber qual que é o seu número de destino. Se eu não me engano, o número de destino é a soma do dia, do mês e do ano, sabe? A soma total. Aí vai dar um número. Se der número 2, né? Assim, tipo 12, 13, 14, sei lá. Aí você subtrai, né? Diminui esse número até dar um só. Se eu não me engano, eu acho que os únicos que não diminuem é 11 e 22. Eu não lembro muito bem. Faz um pouquinho de tempo que eu peguei essa matéria sobre numerologia, mas lá no número de destino tem a resposta. É isso mesmo, né, Renan? Aí faz um pouquinho de tempo que eu fiz o curso, a memória é muito boa, né? Esqueci como é que é. Então, a partir do momento que você tem acesso ao seu número de destino, você já entende, é para lá que eu preciso ir, quais são os meios que eu preciso seguir para chegar lá, né? Por exemplo, assim, eu descobri que o meu número de destino é o número 9. O número 9, ele é trabalhar com esse trabalho com a espiritualidade, sabe? De passar as mensagens, essa conexão, sabe, com as outras pessoas, para poder passar mensagens espirituais. E eu fiquei assim, até besta, falei, nossa, como assim, né? E eu descobri meu número numa época que eu também estava meio perdida, não estava sabendo muito bem o que era para fazer, não, porque eles mandam as respostas pra gente, assim,
eles mandam pecinhas de quebra-cabeça e a gente tem que ir juntando as peças. E até nessa época eu tinha poucas peças. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei qual é a minha missão, aonde eu tenho que ir, o que eu preciso fazer. Então hoje eles me passaram essa resposta. Hoje eles eu tenho esse direcionamento depois de unir muitas peças desse quebra-cabeça. E uma das coisas que ajudou muito foi saber o nosso número de destino, né? Então, observem, dá uma pesquisada, o número de destino. Faz super sentido você ser o 9. Pois é, eu também assustei, falei, gente, como assim? Na época eu nem imaginava, assim, que era para seguir mesmo esse rumo, porque eles me falavam, às vezes, do canal do YouTube, às vezes me falavam algumas coisas, mas olha só, minha cabecinha, na época eu pensava, certo, eu vou trabalhar que nem o Chico Xavier, vou escrever um monte de livro lá, né? Certo, esse é o futuro, né? Eles vão passar as canalizações, que eles falavam que eu ia chegar coisas canalizadas para mim. Aí eu pensava, não, certo é isso, eu tenho que parar numa mesa, num lugar e disparar e escrever, certo é isso que eles querem que eu faça. Mas não é, sabe? Foi para outro lado, foi para as redes sociais, né? Então, é assim. Foi de outro jeito. E o número 9 só confirmou as informações que eles passaram, né? Então, é bom a gente fazer o nosso mapa numerológico, mas se não puder fazer todo o mapa, pelo menos descubra qual é seu número de destino, seu número de missão, tá? Que você já vai ter um norte enorme para onde seguir. Vamos lá. Então, assim, uma coisa que rola muito, ainda nessa parte do emocional, é que a gente vai, quando a gente estiver diante das situações que a gente já não quer, né, assim, viver ali, diante das situações que a gente já não está suportando mais, você vai acabar perdendo a paciência, você vai ficar estressado, pode até agir de uma forma diferente, né? E assim, agir de formas diferentes, impaciência, às vezes intolerância, até o saco cheio mesmo, é também uma forma da sua alma dizer, ó, é porque você não é mais para você ficar fazendo tal coisa, é para você ir para outro canto. Um dia, uma das lives poderia ser só de numerologia, quem sabe? Pois é, o danado é que eu não domino totalmente numerologia, a não ser que eles vão passando aqui as informações, né? Porque assim, Renan, quando eu fiz o curso de terapia holística, desde o início, numa época que eu nem tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida, né? Eles falaram para mim assim, Aline, você precisa fazer o curso, porque você vai precisar dessas informações. Aí eu comecei a fazer o curso imaginando que eu ia ser uma terapeuta, na inocência. Aí, só que aí depois eles falaram, olha, você vai precisar dessas informações, mas em momento nenhum a gente disse para você que você ia ser terapeuta, não. Então, assim, eu precisava de um pouquinho de cada uma das informações, porque é assim, vou explicar mais ou menos como é que funciona as canalizações. Uma pessoa que não conhece os números, eu acho que tirando Chico Xavier, né? Porque ele realmente ele dominava isso, mas é porque ele acabava escrevendo ali em transe, né? É diferente. E as canalizações, elas vêm pelo meu mental, né? Então, por isso que eu preciso das informações. Mas uma pessoa que ela não entende nada de números, ela não sabe o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Se vir alguma mensagem canalizada para ela falando de uma soma, ela não vai saber fazer isso, porque ela não entende de números. Então foi assim que eles me explicaram. Eles falaram, olha, você vai precisar ter o básico do básico da terapia holística, assim, dessas matérias, para poder você conseguir entender e passar para as pessoas quando as mensagens vierem. Mas você não vai ter domínio de cada um, a não ser que eu tivesse, sei lá, se eu fosse me aprofundar em cada um deles. Mas não é, como é que eu vou explicar? É um auxílio das informações, mas não é o principal, digamos assim. É ter essa base para poder passar as informações que eles querem, né? Por exemplo, quando eles me pedem para falar alguma coisa sobre mesa radiônica, eu não ia conseguir falar nada de mesa radiônica se eu não tivesse um pouquinho assim só do que é uma mesa radiônica. Então eles me explicam, assim, eu sei, né, porque fiz o curso de terapia holística, aí eles vão me explicando mais coisas dentro dessa mesa radiônica para poder passar para vocês, sabe? É mais ou menos assim.
Então, na questão da numerologia é isso, eu sei o basicão do basicão, eu não domino. Eu acho que você sabe mais do que eu, Renan. Eu sei bem por cima mesmo. Então, eu não tenho domínio das informações. Mas se algum dia eles quiserem, né? Porque tudo é eles que passam, né? Se algum dia eles falarem assim, ó, vai lá e fala mais de numerologia. Aí a gente fala, a gente conversa, porque eles vão passar a mensagem. Aí eu sou o canal deles, aí eu vou passando para vocês, tá? Vamos lá. E assim, gente, se a gente não quiser, assim, respeitar, né, esses pedidos da alma, se a gente não quiser respeitar essas vontades, a gente vai adoecer, tá? Peraí, eu entendo de numerologia. V1 mais o... que bom, Dimitri. Aí, qualquer coisa, se precisar fazer uma live sobre numerologia, né? A gente conversa. Então, assim, gente, voltando, né? A gente precisa seguir o nosso coração, seguir a nossa alma, nossos corpos, porque senão a gente vai adoecer. E vai adoecer em cada um dos campos. Por exemplo, no campo espiritual, se você não quiser seguir o que sua alma está pedindo para você fazer, você vai começar a ter problemas espirituais. Então, você vai ser vítima maior ainda de obsessores, de coisas negativas vindo até você, porque você não vai querer fazer uma conexão com o mundo espiritual ou entender uma nova forma de se defender. Assim, gente, a partir do momento que eu comecei nesse mundo do despertar espiritual, veio muita coisa que era auxílio, assim, para defesa mesmo, para proteção espiritual. Porque eles falaram, olha, a partir do momento que a gente começar os trabalhos, você vai sofrer muito ataque. Então, você precisa ir fazendo essas coisas. Eu era cobaia ali. Aí eles iam me ensinando as coisas para se fazer e depois eles falaram, agora você pega e ensina isso que você aprendeu para as outras pessoas. E foi assim que eu aprendi sobre a questão dos guardiões, né, sobre os selamentos de casa, selamentos de campo, de chakra, né? Então foi daí que foi vindo um monte de formas de proteção. Foi eles que foram me orientando. Então, eu nem sei como é que eu comecei a falar sobre isso. Eu acho que era outra coisa que eu ia falar e eu entrei nesse detalhe. Ah, tá. Ainda sobre a parte espiritual. Então, a gente precisa se abrir para receber essas mensagens para se defender. Principalmente agora, quando ocorrer esses 3 dias de escuridão. É aquilo que a gente estava conversando ontem no grupo, né? As casas onde não tiver ninguém que tenha uma conexão espiritual com a luz, elas vão virar, sabe, alvo fácil. Aí nessa hora vem muito aquela imagem na tela mental. Eu não sei qual parte da Bíblia que tem essa imagem, mas é alguma coisa da Bíblia. Onde eles colocam, acho que é sangue de cordeiro nas portas para poder fechar ali e tal, para essas portas, no local onde tem a marca ali, os soldados não entrarem, não matar todo mundo. Vem essa imagem na minha cabeça. Então, assim, claro que não é bem dessa forma, né? Mas é só uma forma ali de mostrar para vocês. Então, as casas que não tiver pelo menos uma pessoa em conexão espiritual, fazendo oração, fazendo ritual de proteção, fazendo alguma coisa, vai virar alvo fácil quando começar a ocorrer essas limpezas de Arcanjo Miguel. E agora também, já tá acontecendo, sabe? Então, já tá sendo mais difícil para as casas onde as pessoas não ligam tanto para a questão espiritual, não tá nem aí para nada, né? E a gente viu provas disso, assim, também. Por exemplo, nesse último tornado que aconteceu, olha só, uma casa de madeira ficou intacta. As pessoas que estavam nessa casa não sofreram nada, né? Acho que só o moço lá sofreu uns arranhão, mas coisa pouca. Por quê? Porque a mulher dele clamou, pediu a Deus proteção no momento ali do tornado. Então, tudo em volta deles foi destruído, mas a casa deles ficou intacta. Então, é uma amostra, né? Tipo, como que a gente precisa dessa conexão com o mundo espiritual. Na questão do corpo físico, se a gente não fizer o que a gente precisa fazer, se a gente não obedecer às vontades dos nossos corpos, de descanso também, tá? Eu nem falei tanto nessa questão do descanso, mas precisa também. E eu me incluo muito nessa parte, porque hoje mesmo tô aqui passando mal, né? Hoje mesmo foi um dia assim que a espiritualidade né? Acho que eu mesma me joguei, ó, você vai parar, você vai descansar. E se a gente não parar, a gente vai adoecer. Gente, eu tô com síndrome de Kevai, eu acho que é Kevai, sei lá como é que é o nome, no punho.
Porque é uma doença de repetição, sabe? É uma doença de alguém que fica o tempo todo ali trabalhando no computador, enfim. Então, eu já tô sentindo o meu corpo também. Eu não sou o alecrim dourado que não vai passar por nada, não. Eu só tô passando mensagem pra vocês, não. Não, pra falar a verdade, eu acho que eu sou a primeira a receber, né, as tacadas. Faz parte, ok? Né? Eu primeiro a sentir no corpo o que vai acontecer se eu não obedecer, para poder falar para vocês depois o que acontece. Então é isso, no corpo físico a gente vai adoecer, se a gente não obedecer às vontades, vai ter problema intestinal, vai ter problema no estômago, enfim, a gente vai também sentir se a gente não obedecer. No campo emocional, eu acho que emocional e mental entre esses dois, né? Você pode vir a ter problemas psicológicos, né, psiquiátricos, porque você não está obedecendo ali, então pode vir uma depressão, pode vir uma ansiedade, pode vir uma crise do pânico, né? Se a gente não obedecer o que nossos corpos estão pedindo, nosso corpo mental, nosso corpo físico. Então, tudo isso, e pode também doenças começarem no campo emocional e ir para o corpo físico, sabe? Cristalizar ali no corpo físico. É o que acontece na maioria dos casos ali de câncer, né? A maioria das vezes é isso que cristaliza no corpo físico. Então a gente precisa ouvir, né, para poder não adoecer. Vamos lá, o que mais? Então tá, você não suporta mais seu trabalho, que aí entra na parte física, né? E também no mental, né? Você tem essa necessidade de mudar, sabe? Prepara, já começa. E assim, quando a gente fala para o universo, eu não quero mais viver tal situação, eu não quero mais ficar nesse lugar, e começa a fazer alguma coisa, porque não adianta muita gente só falar, eu não quero e não fizer nada. Por exemplo, a pessoa que ela não quer ficar mais no trabalho, mas ela não manda o currículo para lugar nenhum, ela não vai buscar uns contatos em outro local, o universo não vai entender que ela quer sair dali. Mas a partir do momento que ela não aguenta mais aquele local e ela começa a fazer, dar o primeiro passo ali, subir o primeiro degrauzinho para mostrar que ela não quer ficar naquele local, aí o universo facilita. Aí vem as oportunidades. Aí alguém chega até você, ó, tal lugar tá precisando. Ó, eu acho que você combina com tal vaga. Eu te indiquei em tal lugar. É assim, e vai vir algo muito melhor do que aquilo que você estava vivendo. Então, se você também, às vezes a gente quer estudar algo novo, né? A gente quer sair, por exemplo, eu conheço muitas pessoas assim, que elas viveram no mundo corporativo durante muito tempo, e aí agora elas ouvem o chamado da alma para poder trabalhar com a espiritualidade, ou com ervas, né? Assim, com ervas, com cristais, fazer mandalas, enfim. E aí, às vezes, ela não sabe muito bem como começar. Começa fazendo um curso para poder ver como é que funciona, sabe? Começa buscando aonde é que você fica sabendo que tem local, que dá para vender, que dá para fazer, que o universo ele vai mudando ali as coisas. Eu conheço uma moça, eu esqueci o nome dela. Ela conta a história dela. Ela tira cartas, né? Ela manda pra caramba em cartas. Ela começou assim e mudou totalmente a vida dela. Ela começou assim de um jeito que ela nunca que imaginava. Ela do nada veio à vontade e do nada ela ganhou um baralho, sabe, daqueles mais simplesinhos de presente, uma coisinha bem simples. Ela fala que deve ter sido uns 10 reais na época, que faz um tempo já. E ela, com esse baralho, ela aprendeu a tirar cartas. E aí ela já começou a atender, tirando cartas. Aí logo ela fez as redes sociais dela. Aí logo ela já criou o canal do YouTube. Hoje ela tem, eu acho que 500 mil seguidores ou mais. E é só um caso, né, de sucesso que tem, né? Tem vários outros aí no YouTube de pessoas que tiram cartas, enfim, que trabalham com isso. E é o sustento da vida delas e elas se realizaram. E olha só, no caso dessa moça, ela começou com uma carta de presente, assim, um baralho de 10 reais que ela ganhou de presente. E olha só, né? Então, o universo vai mandar para você os presentes, vai mandar as formas para você fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer seguir, tá? Vamos lá.
E aí o pedido é escutar mesmo a necessidade da alma, sabe? Porque a gente está sendo alterado, a gente está sendo alterado de fora para dentro, ou de dentro para fora, valeu o contrário, né? E a gente precisa ouvir as necessidades que vêm. E a gente está se reconectando com as nossas missões de alma. Esse é o momento, assim, super de receber, sabe? Essas mensagens. Oi, Ju. Oi, Ju. Oi, Salomé. Oi para todos vocês. Obrigada. Boa noite para todos vocês. Valeu. Então, assim, só para não perder, né? Já tá no finalzinho, gente. Então, por isso que tá vindo essas necessidades, por isso que a gente tá sentindo essas vontades de fazer coisas diferentes, a gente tá sendo conectado também com as nossas missões de alma, e a gente precisa seguir, né, essas missões. E, enfim, eu gosto muito de usar o meu exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa meio perdida na vida. Já trabalhei de tudo, já fiz um pouquinho de cada coisa, sabe? Já andei em vários cenários diferentes, mas eu nunca me encontrei, né? Eu sabia que eu gostava muito de trabalhar com pessoas, assim, lidar com pessoas. É estranho, né? Que a maioria todo mundo fala assim, nossa, é um saco lidar com gente, eu não gosto de lidar com gente. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Eu fiz o curso também de gestão de pessoas, né? Então, eu já sempre tive essa vontade de lidar com pessoas, tinha curso de recursos humanos, enfim, tudo isso. E desde a infância, eu brincava de dar aula. Brincava com a minha irmã, brincava com as bonequinhas ali, botava as bonequinhas todas enfileiradas para poder dar aula para elas. Aí eu ficava assim, mas só que eu cresci e eu ficava assim, gente, mas eu não quero dar aula, sabe? Eu não quero esse negócio de pedagogo, dar aula na escola. Isso não é minha vontade, né? E eu nunca tive mesmo vontade de ir para esse ramo. Eu também amo animais, já trabalhei com animais também, mas ainda não era aquilo. Aí hoje eu entendo o que era. Assim, teve uma empresa que eu quis trabalhar na parte de instrutor, novamente da aula, né? Só que nunca deu certo. Os anos que eu fiquei nessa empresa, eu nunca consegui trabalhar lá como instrutor, porque também não era aquela instrutoria, sabe? Era aula, mas não era aulas de coisas aqui da matéria. Era uma aula de outra coisa, né? E assim, não sei bem se é aula, seriam as palavras corretas, mas essa questão de passar as mensagens que o mundo espiritual vem, né? E passar, ser um canal de transmissão dessas mensagens. Então, de certa forma, é aula, sim. Mas não era as aulas que aquela criança imaginava que era. E isso é um negócio que sempre a espiritualidade fala muito, sabe? Presta atenção no que você fazia na sua infância, o que você gostava de fazer. Às vezes tem respostas lá para você. Não quer dizer que vai ser exatamente daquele jeito, mas tem respostas. No meu caso, eu dava aula para bonecas, dava aula para minha irmã, que pequenininha, era minha cobaia. Mas dali veio a resposta para o futuro. E hoje eu me sinto super realizada de estar aqui conversando com vocês, de ser caminho, canalização deles aqui nessas informações. Entendem? Então é isso. E é isso mesmo, gente. Acabou. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Tudo, esse monte de coisa, nossa, assim... Eu brinquei agorinha, né, falando da questão de escrever livro, né, que eu pensava que eu ia escrever livro, mas não era para escrever livro. Mas assim, quando eles me pedem para poder falar, olha, pega lá uma folha e um papel que a gente vai te passar o roteiro, eu disparo a escrever que eu nem vejo. Então, assim, é uma folha, assim, dos dois lados, escrevi isso aqui em menos de 5 minutos, sabe? Eles foram mandando, e eu só fui escrevendo. E aí depois chega aqui, fica meio bagunçado, eu nunca entendo nada. Eu olho, antes de começar a live, eu sempre olho para essa folha e fico assim, gente, como que eu vou explicar isso aqui? Aí na hora que começa a live, eu não sei o que acontece, que eu nem lembro da folha. Vem as mensagens tudinho, eles vêm falando tudinho. Aí eu só olho na folha depois para poder ver se eu não esqueci de nada. É só uma base. Mas eles já vêm mandando tudo. Então é isso, gente. Ninguém tem pergunta. Muito obrigada a todo mundo. A quem deu, né? Eu não sei ainda muito bem como é que eu lido com essas questões do selo, gente. Mas muito obrigado quem presenteou com os selos.
E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais essa noite. Essa live ela vai ficar salva lá no canal do YouTube um pouquinho mais pra frente, porque eu tô com a outra atrasada. Porque, nossa, tá bem loucura, assim, tá bem correria. Mas logo mais ela vai ser salva lá no canal do YouTube. E entrem no grupo no WhatsApp, tem um link lá na bio do YouTube. E o link do YouTube tá aqui no canal, ou no canal ou no TikTok, tá? E é isso, muito obrigado, boa noite para todos vocês e até a próxima live, até a próxima, e acredito que na próxima eu esteja melhor, porque hoje eu tava meio acabada, mas a próxima vai dar certo, tá? Vai ficar melhor ainda. E assim, no final até que deu certo, sim, porque a espiritualidade tomou conta e eu nem tô sentindo dor de cabeça agora. Tá tudo bem, e o corpo tá um pouco melhor. Boa noite para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.